Então, pessoal, boa noite. Hoje eu queria falar um pouquinho, numa linha. Boa noite, Rodrigo. Numa linha didática aí de falar um pouco sobre o mercado e de passar um pouco da minha experiência para entendimento de como as coisas funcionam. Eu acho que um bom ponto aí para ser explorado, que mostra um pouco do dia a dia da indústria de uma maneira que você consegue entender os dois lados. Eu queria falar um pouco hoje sobre a relação entre o buy side e o sell side, né? Na verdade, mais especificamente, com uma perspectiva de fazer algumas distinções entre o que faz o sell side e o buy side e e aí sob a perspectiva do buy side. Boa noite, Enzo. Sob a perspectiva do buy side, como é que ele pode maximizar as relações, porque o sell side é um recurso que o buy side tem. E uma coisa importante aqui, quanto maior o fundo que você tá e quanto mais você opera nas corretoras, mais você vai ter acesso ao sell side, mais bem tratado você vai ser em todos os aspectos e mais serviço você vai ter e mais oportunidade de ser chamado em eventos. E você tem que saber usar isso bem, né? E isso dependendo do tamanho do teu fundo e quanto você opera, isso daí se torna até de certa maneira um problema. É um bom problema, mas um problema, porque você diariamente você é bombardeado por relatórios e por ligações do pessoal de sales, que aliás é uma coisa sobre a qual eu nunca falei aqui. Eu vou mencionar um pouco, né? Mas sales basicamente é o vendedor do sell side, né? Sell side você tem o cara que é só falando agora já para aproveitar, você tem as figuras do sales trader, que é o cara que está na mesa de operações que executa as ordens que você passa, é o cara que está conectado com o mercado mesmo, que é quem vai seguir suas ordens, vai montar as posições para você. Você tem o sales, você tem o analista, na verdade, que ele provê conhecimento, te ajuda a tomar decisão, e sejam macroeconômicas, sejam em equities. E você tem o cara de sales, que é o cara que faz essa ponta entre ele vai te atender para te servir, tanto para ajudar você a tirar uma dúvida com o analista que está ocupado, que não fica o dia inteiro atendendo o telefone, quanto alguma questão que tenha com a mesa de operações. Então você tem às vezes os caras que são sales trader, né, que é o cara que faz o papel de sales e é o cara que também faz papel de executar as ordens. E você tem o sales puro, que é um cara que ele passa a maior parte do tempo na rua, levando o analista para visitar cliente, etc. Que, enfim, é isso. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, quando você é grande, você opera muito, você é um cliente que deixa muita receita nas corretoras, e quanto maior você é, você distribui a tua receita entre várias corretoras. Como exemplo, aí numa casa grande que eu já trabalhei, a gente operava numas 8 corretoras e e a gente tinha até uma planilha para a gente distribuir de maneira mais ou menos igual, ser justo, né? Quem está servindo a gente bem, a gente pagava melhor. O que isso quer dizer? Se eu sou o trader e já fui, na verdade, né? Também já fiz esse papel um pouco de tempo, mas eu já fui trader da Claritas, e aí o período que eu estava fazendo trading eu procurava seguir uma planilha que a gente tinha como meta anual de quanto a gente deixava de corretagem para cada corretora, porque lembrando, como é que o sell side funciona? Ele te provê serviços e esses serviços servem para te atrair para você executar as ordens através daquela corretora. E aí o cara ele te dá antes e você paga depois. Ele pode te chamar para um evento com o almoço com o presidente, com o CEO de uma empresa, com o CFO, te chamar para evento, te mandar relatório, te mandar modelo. Só que de alguma maneira o sales que controla a tua conta, o cara que está na BTG e ele atende o cara da Claritas, ele está lá, ele está te dando de graça na frente, só que em algum momento ele vai te cobrar, ele vai falar, amigo, vocês vão me pagar. Isso daí é bom evitar fazer, né? Você pressionar o cliente, mas no fundo, se o cara está te servindo, se o analista dele está te mandando um modelo, que é um negócio que vai tornar o teu trabalho mais fácil, você tem que remunerar ele depois, ou você vai passar a ser pior atendido. E voltando ao que eu estava falando, quando você é um fundo muito grande, você tem muita grana para deixar de corretagem, porque isso depende também do quanto você gira a sua carteira ao longo do ano. Mas você, quando é buy side, você tem acesso a um bombardeio de serviço e
e de convites para eventos, convites para conferências, convites para call com um especialista de uma determinada indústria. E você tem que ter, então, e esse mais ou menos que vai ser um pouco do foco do que eu vou falar hoje, você tem que ter uma estratégia para usar bem esse recurso que está na tua mão. Porque se você for inteligente, você usar de uma maneira estratégica, você vai ter uma vantagem competitiva em comparação a um concorrente teu, um analista buy-side de outra casa, que ele tenta ler tudo que ele recebe, porque não dá para ler tudo que você recebe, e tem muita coisa escrita que não é realmente importante, né? O sell-side, ele tem uma característica, os bons sell-sides, eles vão escrever coisas relevantes, mas mesmo que você opere só nas corretoras mais renomadas, você vai ser bombardeado por informação que às vezes você não vai usar, entendeu? Então assim, você tem que ter uma inteligência. Deixa eu só olhar aqui, pessoal, quem está fazendo as perguntas aí no final, aqui hoje eu vou ser um pouco mais organizado, eu vou responder ao final, tá? E vocês não se incomodarem. E pode fazer pergunta aí, que aí eu vou fazer um catch-up aqui no final. Mas assim, voltando, tudo começa quando você vai cobrir um setor e alguém determina um setor para você cobrir. Você vai ter que fazer um trabalho mais macro de determinar o teu universo de cobertura e de entender quais são os fatores críticos que costumam impactar as ações daquele setor, e depois fazer um trabalho empresa a empresa de tentar identificar. E esse trabalho é um trabalho que tem que ser revisado continuamente, mas para você conseguir saber quais são os fatores críticos aí que vão fazer a agulha move the needle, né? Fazer as ações realmente andarem, porque esse é seu trabalho como analista. O seu trabalho como analista não é ser um especialista da empresa, saber todas as informações da empresa e ficar comendo mosca aí na hora que acontece uma coisa importante. Você tem que saber o que vai fazer a ação andar e para que lado. O seu trabalho é esse. Então, primeiramente, eu já falei algumas vezes, mas você tem que fazer esse trabalho de identificar os fatores críticos. Isso é um dos trabalhos mais importantes. Feito isso, você deveria usar todos os recursos que você tem disponíveis dentro da empresa que você trabalha, da gestora que você trabalha como buy-side, e tentar mapear o que você tem de recurso disponível e como usá-los de maneira mais inteligente. Entre esses recursos estão os analistas sell-sides e as corretoras, que estão ali para te servir. E elas vão te servir muito bem se tiver num fundo grande. Então, depois eu vou falar sobre o tipo de bons usos do sell-side, e já vou falar aqui de maneira antecedente de um mau uso. O mau uso do sell-side é você olhar o relatório dele e ver que ele está recomendando você comprar uma ação que ele acha que ela vale 20. Você olha na tela, no home broker, você olha na tela da cotação e você vê que está 10, você fala, vou comprar porque o cara mandou comprar. Isso aí tem que ser mandado embora o cara que faz isso, entendeu? Para falar a verdade. Então eu vou falar depois de bons usos dos analistas. E aí, só voltando, pessoal, como é que, falando de novo, eu já falei algumas vezes, mas eu sempre vou falar disso. Porque quando você entende os incentivos de uma pessoa, você entende, é mais fácil você entender os comportamentos. Então, incentivos distintos, comportamentos distintos. O analista sell-side, ele é um cara que ele tem uma preocupação maior com a forma, porque ele escreve e fala com clientes externos, então ele tem que ser um cara mais articulado até na comparação com o buy-side. Embora o buy-side também tenha que convencer o cliente dele, que é o cliente interno dele, que é o portfólio manager, mas assim, ele é um cara que ele tem que escrever, ele tem que falar para o mercado, e ele vai ser remunerado se ele escrever bons relatórios. Se os clientes gostam, no final do dia, o que vai remunerá-lo de maneira... Você tem a questão do II, que é Institutional Investor, que tem uma votação dos buy-sides anual, e o cara que ele é o primeiro lugar no II, ele vai bombar, na verdade, ou na casa que ele tá, e se não estiverem pagando ele bem, ele vai receber proposta para ir para outro lugar. Ele quer ser o II, e ele também quer que os clientes buy-sides falem bem dele, e se ele fizer um bom serviço, vão falar bem dele, falem bem dele pro sales da casa que ele trabalha. Então, quando eu estava no Safra, por exemplo, e eu era sell-side, eu recebia às vezes feedbacks, e o cara de sales de lá,
que era o Foca na época, ele ficava falando, vamos lá visitar tal cliente quer um relatório sobre tal coisa. E você tem que meio que ouvir o que o sales fala, que ele é meio que a voz dos clientes dentro da tua corretora. Então, assim, quando você é sell side, você quer ser o campeão do II, ser o mais votado, e você quer que no dia a dia os clientes falem bem de você. Isso significa que você está agregando valor para os clientes, e na hora que tiver que distribuir o bolo lá no final do ano, vai ter o bônus pool, né, vai ter determinado ali o bolo de grana que entrou de corretagem, e aí na hora que esse dinheiro for dividido e os gestores da corretora, do banco, estiverem decidindo como vão pagar quem, eles vão distribuir um pedaço maior para o bolo, para o cara que eles não querem perder, que é o melhor analista que traz mais cliente, né? Então é uma venda, é um relatório, é um trabalho analítico, mas no fundo você está fazendo um trabalho comercial. Então é isso. Enquanto que o buy side ele tem que ter mais o dele na reta, né? Com perdão da palavra. Ele... Legal. Eu não sei se é Pedro do Vale, mas falou que vai fazer uma entrevista aí no Safra, cara. Ixi. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso aí, tentar te ajudar, cara. Então, e aí voltando, aí o buy side ele tem que performar, cara. Ele pode estar até num fundo meio banana aí, que fica ali meio que querendo errar com a média, mas um fundo bom, que realmente está sendo honesto e buscando performance, ele tem que dar call, para você dar call e ganhar dinheiro no mercado, você tem que ir contra o consenso, né? Então talvez aquela típica dica corporativa de que você tem que ficar ali se dar bem com todo mundo, dar uma opinião que não vai incomodar ninguém. Obviamente que no buy side e no sell side você também tem a parte política, você tem que ser educado, mas você tem que ter opinião às vezes forte e contrário ao que todo mundo está achando. Se você é um cara que fica buscando consenso, você não tem que ser analista, certo? Então isso é mais ou menos uma introdução. E agora eu queria falar um pouco sobre prós e contras aí, no que o sell side ajuda o buy side e no que ele atrapalha, o que é o mau uso, né? O final, uma das coisas mais importantes é você saber que quando você está sendo servido por muita gente, recebendo muito e-mail, muito relatório, muita gente ligando, você não vai conseguir focar e fazer seu trabalho com foco. E lembra que eu falei que o trabalho inicial é você identificar, aí eu vou dar um número aqui que eu já li em algum lugar, e só como exemplo, 2% de todas as informações que você vai receber num determinado dia, seja por e-mail, seja que você leu no Valor Econômico, seja que você falou com alguém, 2% só são relevantes para o case que você está olhando. Então você tem uma ação ali, você está estudando uma determinada empresa, você tem que saber a tua hipótese sobre quais são esses 2% e focar só ali. Então você deveria orquestrar e escolher os analistas que você vai focar, com quem você vai falar, o que você vai ler, baseado nesses parâmetros. Então, e aí eu vou falar aqui situações nas quais os analistas eles fazem você perder tempo quando você está no buy side, entendeu? Ele faz você perder tempo quando fica te ligando, querendo falar, querendo te chamar para um evento, que é um evento que não está ligado aí à sua área de cobertura ou no que você está focado. E depois eu vou falar como é que você tenta fazer um trabalho para, de fato, no fundo, o funil que você recebe de informação, se limitar a isso, parar de ser bombardeado. Se no fundo você quer que os caras te mandem só o que você tem interesse, nem me manda e-mail me convidando para evento com um cara que, por mais que seja um evento legal, mas é uma coisa que não vai me ajudar a fazer meu trabalho, que é gerar alfa, certo? Boa noite, Ana. Então é o seguinte, aí outros exemplos aqui, né? É o analista, o sell side ficar te ligando ou te mandando notícia ou te mandando WhatsApp de coisa que não é importante para a tua ação. É uma coisa que aparentemente seria legal, daria um bom headline na mídia, para um jornal, até alguma fofoca, mas no fundo isso daí é relevante para a ação, não vai mexer com a ação, certo? Alguma coisa que o cara mostra no fundo um desconhecimento, porque se você não conhece a empresa, é muito fácil você ler uma notícia de jornal e achar que aquilo é importante. Sei lá, exemplo que veio aqui na minha cabeça agora. O governo do Rio de Janeiro a CCR, que é a empresa de concessões rodoviárias,
ela vai perder a concessão para operar as barcas que cruzam a Bahia e lá em Niterói. Vai perder a concessão das barcas de Niterói. Aí o analista te liga para falar isso, ou o sales te liga para falar isso. Se você é um bom analista, esse sales, esse cara que te ligou para falar isso, ele vai de alguma maneira queimar o filme. Por quê? Porque ele está mostrando que ele não entende nada, porque aquela empresa representa menos de 1%, eu não lembro de cabeça agora, mas representa um percentual mínimo da receita da CCR. Então, assim, você não tem nem que ler essa notícia, entendeu? Você está lendo o jornal, você passa o olho, nem lê o que está escrito, você só vê o headline. É um exemplo de uma perda de tempo. Outra perda de tempo é o analista ele pegar, escrever um relatório, fazer um modelo, um exercício de fazer um modelo financeiro e aí ele não tem um embasamento, né? Ele não tem uma clareza no raciocínio dele, de onde vêm os dados, por que ele tem essa visão diferente do mercado. Então, assim, se você apresenta um número e faz um modelo, você tem que ter por trás a sua pesquisa. Se o cara perguntar, você tem que abrir os números e mostrar os números de onde você foi buscar aquilo. Não pode ser uma coisa que você ouviu dizer e que você apertou qualquer número na planilha, certo? Outro erro grave, assim, é o cara isso acontece muito, tá? Mas é o analista que faz um modelo aí com erro, que faz projeção financeira com erro, qualquer tipo de erro de número, porque você tem erros que nem importam tanto. Mas no mercado financeiro, no mercado de serviços financeiros, na verdade, não só do sell side, buy side, não só na indústria de gestão de recursos, mas investment banking, etc., é muito importante você mostrar as coisas certas. Porque o que acontece? E aí eu vou até sair da área aqui de equity research e vou falar de investment banking. Você pega ali um banker está fazendo pitch para uma empresa fazer uma operação de M&A. E aí chega lá o analista que fez isso, tal. Aí o banker está na reunião, aí o presidente, o dono da empresa, o CEO, ele vai olhar e vai ver que tem um número errado. Cara, tudo que você fizer depois daquilo vai estar com a credibilidade corroída. Porque o cara sabe que você é muito bem pago, você não pode errar o número. Se você não conseguiu nem botar o negócio certo no PowerPoint, você imagina o que deve ter de erro por trás da planilha. E isso vale para tudo. Quando eu sou buy side, contrato um assistente para mim, ou o sell side contrato um cara mais júnior, e o cara me traz uma coisa errada, ele já vai botar na minha cabeça um botão de preocupação que eu vou tender a querer checar tudo que ele fez. Então, assim, é importante entender esse negócio que mandar número errado e fazer coisa mal feita não rola, entendeu? Outra coisa que acontece muito que o sell side faz. Caso prático, mas caso sem citar nomes. Vou citar só a empresa. Era uma empresa de transmissão de energia elétrica. E aí ia sair uma operação, ia sair um follow-on, que é uma oferta secundária, né? E um banco tal estava fazendo essa operação. A gente pediu para o analista desse banco mandar um modelo dele. Pô, já que você está me oferecendo participar do IPO, que não era um IPO, mas enfim, imagina que fosse, eu quero olhar aqui, eu quero fazer conta e ver se eu vou entrar nesse IPO ou não. Aí o analista mandou um modelo, e essa empresa ela era uma empresa menos líquida. Pô, o modelo, isso era... Eu vou dar um exemplo, era agosto de 2024. O modelo estava atualizado só até o terceiro trimestre de 2023. Queimou. Então, assim, não me manda número desatualizado, porque muita coisa aconteceu de lá para cá. Por isso que eu insisto e vou continuar insistindo. Saber modelar correto e fazer isso rápido, e tem comportamentos, técnicas, etc., que você consegue ser mais rápido, você não vai dar uma pasmada dessa, entendeu? Que era um analista sênior que recebe um salário enorme e não tem o modelo atualizado. Porque por alguma razão, entendeu? Mas não tem desculpa, é muito bem pago, não pode fazer isso. E tem muito disso. E aí, assim, algumas coisas nos quais o sell side ele pode te ajudar, né? O que ele pode te ajudar enquanto buy side. Ele te ajuda quando você começa a cobrir uma empresa. O sell side às vezes ele te ajuda a fazer o catch-up, né? A entender mais rápido aquele setor. Você vai entender mais rápido as dinâmicas do setor, o que impacta o preço das ações, como modelar uma determinada linha.
de novo, quando você começa a cobrir uma empresa, em vez de você ficar tentando analisar toda a informação que tem disponível, ficar lendo o relatório antigo, você deveria fazer um trabalho de tentar identificar quem são os melhores analistas e perguntando para as empresas, perguntando para outros contatos que você tem no buy-side, e as pessoas se falam no buy-side, conforme eu já disse algumas vezes. Então você vai conseguir identificar quem são os melhores analistas, fazer um trabalho de filtragem, de seleção dos melhores analistas, porque esses caras eles vão te ajudar a ser muito mais rápido em todo o trabalho que você fizer a posteriori, de modelagem e entendimento da empresa, até chegar na tua tese de investimento, né? Outras coisas que ele pode te ajudar também é identificar os fatores críticos de maneira antecipada, o que está impactando as ações. Um outro termo aqui, né, uma outra coisa que ele pode te ajudar, e que é uma terminologia também, é o tal do Corporate Access, que é um dos papéis das corretoras e do sell-side é te prover acesso, tanto ao management das empresas. Então, por exemplo, empresa que eu cobri recente, a Ambipar, eu falei com um broker e ele me apresentou para o RI da empresa e eu fui visitar a empresa e conhecer a operação da empresa lá em... não lembro o nome da cidade agora, chama Nova Odessa, se eu não me engano, no interior de São Paulo. Então, assim, isso é Corporate Access. Às vezes eu estou num fundo pequeno, eu não vou conseguir ter acesso direto à empresa. É mais fácil chegar na corretora do BBA, do BTG, e o analista que é muito mais importante para aquela empresa do que eu, como funcionário de um fundo pequeno, ele vai me ajudar a ir conhecer a empresa, etc. Então o nome disso é Corporate Access, e é super importante, é parte dos serviços que o sell-side presta. Inclusive a XP, antes de ter uma área mais estruturada de research, ela já tinha uma área somente de Corporate Access. Outro ponto aí que eu já falei, mas reforço aqui, a questão de te ajudar a fazer o modelo. Vocês percebam que eu não disse aqui me mandar o modelo. Eu acho interessante o analista de uma corretora me mandar o modelo, mas o que eu vou fazer? Eu vou estudar ali como ele modelou a receita. Eu fui modelar, quando eu fui modelar a primeira vez Redditor, eu escolhi os analistas que eu considerava melhores, não peguei 10 modelos, que eu vou gastar um mês para entender todos. Eu peguei 3 modelos dos analistas mais renomados ali, que me falaram melhor, etc. E aí eu peguei a linha de receita e entendi como ele modela a receita. Entendi como ele modela o M&A, que a Redditor estava comprando muito hospital, compra muito hospital, faz muito M&A, como é que ele estava modelando, incorporando no valuations os M&As. Então, assim, eu uso o modelo como meio que uma ajuda dos universitários para alimentar o meu modelo. Tem muito analista buy-side que pega o modelo do sell-side e sai usando. Eu não gosto de fazer isso. Porque tem muito erro e eu não estou controlando e eu não sou pago para usar o modelo dos outros. E 2, eu quando estou montando o meu modelo, eu estou estudando a empresa e eu estou entendendo e eu estou ficando com os números na minha cabeça. Isso é super importante. É uma forma de estudar. Não é só uma forma de calcular um target price ou você fazer um valuation. É uma forma de você estudar a empresa. Estudar a ação. Você tem que entender da ação, não da empresa. E aí também uma outra coisa que te ajuda por fim aqui é a questão de você estudar e entender você entender e ter opinião sobre o management da empresa, porque os gestores da empresa eles são a coisa mais importante, né? Então assim, e tem empresa que tem management ruim, que promete e não entrega, etc. Eu recentemente, e aí eu vou falar que eu não estou fazendo um juízo atual da empresa, é uma empresa que tem um business model aí dos mais atrativos para o setor dela, que eu estou falando da Hapvida, que é uma empresa de healthcare, e que fez a fusão lá com a Notre Dame. Mas quando eu estava cobrindo, a empresa ela chegou, se eu não me engano, foi a divulgação do 4º trimestre de 2021 ou 1º de 2022. Foi uma presepada, porque a empresa divulgou o resultado, foi muito pior do que o mercado esperava. A conclusão, ela já fez um mau trabalho de ter comunicado o mercado em relação ao que ela esperava. Ela deu um guidance para o mercado, a área de relações com investidores, na minha opinião, mal feito. E aí chegou no call de resultados, em vez dos caras terem uma postura de reconhecerem o erro e falar como iam consertar, eles ficaram fazendo um oba-oba lá, e a empresa tinha feito uma fusão. Então tinham 2 CEOs, o Jorge Pinheiro, se eu não me engano é Jorge Pinheiro,
e o Irlau, que era da Intermédica. Os dois ficaram um dando tapinha nas costas do outro no meio do call, um negócio de politicagem, assim, um negócio de baba-ovo. E o mercado ficou bravo, não gostou e destruiu o valor das ações. E aí no próximo resultado do próximo trimestre, os caras tiveram uma postura contrária. Eles tiveram uma postura sóbria, reconhecendo aí o que tinha que melhorar, etc. A ação bombou. Né? Então assim, quando você começa a cobrir uma empresa, se eu estivesse começando a cobrir uma Hapvida hoje, eu não ia saber desse histórico. Um analista bom, ele ia me contar que os caras já pisaram na bola na questão da credibilidade, e então eu vou entender melhor o histórico da empresa e o histórico dos gestores da empresa, que é super importante. Né? Então, basicamente aí, só repassando, esses são alguns usos, uns usos aí bons e maus de análise do buy side, fazendo bons e maus usos do recurso aí que ele tem acesso, que é o sell side. E aí, falando agora, você tem que ter um meio de... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na Claritas no setor elétrico. Quando eu cheguei para cobrir o setor, e aí eu não vou ficar aqui falando o nome de analista porque eu vou estar expondo as pessoas, mas assim, o meu portfólio manager na época, que manjava muito de elétricas, e era a primeira vez que eu estava olhando elétricas, eu já fui para a Claritas como analista sênior, eu cobri o setor, mas o portfólio manager lá, o cara manja muito, é um dos melhores analistas de elétricas que é super renomado, super respeitado, e ele falou, olha, fulano de tal é bom para você trocar ideia, porque ele tem contato na ANEEL, ele entende um pouco das mudanças regulatórias, ele é bom para trocar ideia, mas esse cara não é bom para fazer conta. Aí ele falou, não, o outro cara, ele é meio que só fica na cadeira, só fica no computador, fica no mundinho de o famoso cabeça de planilha, né? Só faz planilha, mas é meio desconectado, não tem um network muito bom. O outro é bom para isso, o outro é bom para aquilo. Então assim, quando você vai cobrir um setor e você já mapeou o que é importante para o setor, etc., e para as empresas que você cobre, você tem que, de alguma maneira, mapear os analistas que são bons e para que são bons. Então, assim, se eu estou querendo saber sobre uma mudança regulatória que está tendo na agência reguladora de energia elétrica, eu vou falar com aquele analista, eu vou trocar uma ideia, ele vai me dar insights. E esse analista específico, que eu não vou falar o nome aqui, acho ele muito bom, ele tinha muito acesso, ele vivia fazendo evento com cara que é da indústria, cara que é regulador, cara que é de consultoria de elétricas. Então, para mim, na minha cabeça, ele era uma fonte de conhecimento do regulatório. E outro tipo de analista, o cara é um cara mais comercial, fala com todo mundo, o modelo dele é errado, mas ele sabe o que está rolando, zum, e ele vai ser bom para saber quem está gostando da ação, o que estão falando. Vai falar que acabou de ter uma conferência em Nova York, ele vai te ligar rapidinho para falar que os gringos estão empolgados com tal case. Então olha esse exemplo aqui. Quando você tem uma empresa e você tem um evento grande de um banco qualquer, igual teve do BBA em Nova York há um tempo atrás, quando o analista ele liga e fala para você, olha, eu conversei aqui e você teve... Os gringos estão mais... Em agregado, os gringos, investidores de Nova York, estão mais interessados aqui nesse setor... E eles gostaram muito das reuniões com essa empresa. Às vezes, você consegue se antecipar e não é front-running, não é você fazer nada errado. Simplesmente você sabe, não sabe o nome de quem, etc., mas sabe que a gringaiada está começando a olhar aquele case e eles vão fazer conta, e aí você começa a tentar monitorar isso. Porque quando o gringo resolver comprar, a ação vai subir de preço porque eles operam grande. Então são só exemplos aí de como você fazer a escolha e como o sell side pode te servir, né? Então, isso também em relação aos relatórios, né? Você fala, pô, cara, você fala pro cara de sales dos bancos que você opera, eu não quero receber coisa de empresas que não tem relação com a minha. Então, no momento, eu estou cobrindo empresa XYZ e eu só quero receber no meu mailing dessas empresas. Obviamente que você pode também colocar e usar recurso de fazer filtro de e-mail, de colocar regra, mas assim... É bom sempre você estar nesse trabalho de funil, né? Mesma coisa nas suas notícias, né? Você pode usar ferramentas aí de internet, até filtros do Twitter, para você receber coisas que sejam relevantes para você.
porque é muito e-mail. Quando eu estava na Claritas, eu recebia por dia, sei lá, uns 200 e-mails do sell-side, tá? E a Claritas é grande, mas não é o maior, não está entre os maiores fundos, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Então, assim, basicamente é isso. Só uma outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei aqui como exemplo, quando eu estava no sell-side no Safra, eu vou dar eu fiz, falando da questão de corporate taxes, eu como analista, eu tive proativamente, eu levei no banco, entre muitas outras pessoas, mas só como exemplo, eu levei no Safra para fazer um evento David Newman, que é o dono da Azul, e é o fundador da Azul, e foi o fundador da JetBlue nos Estados Unidos, cara, figura emblemática aí do setor mundialmente. E essa época a Azul era capital fechado, então às vezes o mercado inteiro e todos os clientes da corretora do Safra, eles queriam falar com esse cara, porque o cara que não tem capital aberto, às vezes ele fala mais coisa do que o cara que tem que reportar para a CVM, não pode falar o que quer, entendeu? Então foi muito bom esse evento e isso daí me deu moral como analista. Então quando analista, quando eu trago um cara desse pro banco, isso foi bom para o Safra, isso foi bom para mim, porque isso daí me faz receber proposta de outros lugares que vem que os clientes vão falar, pô, o Gunther, analista do Safra, o cara fez um evento bacana, trouxe o fulano de tal. Então, assim, é importante você também ter essa habilidade, porque como é que eu cheguei no David Newman? Eu fui atrás, eu cheguei na secretária dele no LinkedIn, falei com ela e consegui. Fiz cold call, liguei, fui cara de pau e consegui falar com um cara que é super demandado. Também fiz o evento na época com o Marcelo Guaranis, que era um diretor da ANAC, né? Você tinha uma discussão. A ANAC é o órgão regulador da Agência Nacional de Aviação Civil. E você tinha uma discussão na época que era super importante, a questão da mudança legislativa em curso no Poder Legislativo, no Congresso, de eventual mudança da regra que limitava a participação estrangeira em empresas aéreas. O que acontece se você libera a participação estrangeira? Você pode entrar um King Kong aqui, uma United Airlines, e comprar uma Gol da vida. Isso vai fazer a Gol dobrar de valor. Então era uma discussão super relevante. Tá vendo o exemplo? É uma coisa que é um evento, mas não é porque o cara da ANAC é um cara bacana e todo mundo quer falar com ele. As pessoas queriam falar com ele sobre uma coisa específica. Queriam tentar entender melhor, até para entender como monitorar e como descobrir antes dos outros se vai rolar ou não essa mudança. Então, assim, aqui é um exemplo prático aí de uma coisa que rola nessa interação entre o buy-side e o sell-side. Assim, esses são os pontos aí que eu queria colocar. Agora eu vou dar uma olhada um pouco nas perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas em relação a esse assunto, tem mais suco aqui, tem mais conteúdo para falar, mas meia horinha, 35 minutos aí. Vou dar uma pausa e vamos ver o que tem de pergunta. Então, tem não sei se é Pedro Vale, mas enfim, vai fazer uma entrevista de estágio na tesouraria, seios de derivativos. Pô, Pedro, não sei se é Pedro, Vale, me dá um pouco mais de contexto aí da entrevista, porque assim, no fundo, como me preparar? Você está indo para uma entrevista de tesouraria, seios de derivativo. Acho que uma boa maneira de se preparar é você entender de derivativos, né? Se não entende ainda, se vira nos 30, tenta se preparar rápido se a entrevista for amanhã e segue o conselho que eu dou para quem quer trabalhar com research. Você tem que estudar coisas que você vai aprendendo no dia a dia e aprender o máximo possível. Eu vou te dar uma boa dica aí que estágio, cara. Eu, quando era estagiário aí, eu tinha uma postura de... É até uma maluquice aí que eu vou falar pra vocês. Eu era tão obcecado que eu às vezes pedia pro meu chefe, eu gravava o que o cara tava falando. Quando eu trabalhei meus primeiros empregos aí, antes de ser analista, eu era trader, trabalhava na mesa, só tomava esporro, cara. E eu tinha um chefe que era muito, muito duro comigo, que hoje é meu amigão, Bruno Miranda aí. Não sei se ele vai ver essa live aqui. Com certeza ele vai curtir, eu só não sei se ele vai ver. Mas, cara, eu anotava igual um maluco que ele falava, chegava à noite eu repassava, porque mesa não dá pra você errar. Mesa tem que entender as coisas, fazer conta, ser rápido. Então, assim, cara, anda com o caderno e anota tudo. Porque se você errar, pelo menos o teu chefe vai perceber que você tá tentando e você vai ficar bom se você se esforçar.
O cara, pra mim, cara, pior estagiário pra mim. Ele chega lá, você fala uma coisa pra ele, ele não tá anotando e ele erra uma vez. Você fala de novo, ele erra de novo. Se o cara tá sem caderno, pra mim, já é um mega de um sinal de alerta, tá? Porque o cara tem que ter humildade de anotar e de tentar e de saber que ele não vai guardar tudo de cabeça. Isso pra mim vale pra garçom e vale pra analista e vale pra cara que tá aprendendo a fazer o trading. Eu até, saindo aqui um pouco do assunto de equity research, o conselho que eu estou te dando aqui, que sai um pouco até do tópico, mas você está falando de banco, de mercado financeiro, então vale para todo mundo aqui isso que eu vou falar. Um tempo aí, eu trabalhei num fundo que eu trabalhei, também não vou falar o nome para não expor a pessoa, mas tinha um garotão que entrou para trabalhar, um garoto super humilde e tal, que a gente estava até querendo dar uma força para ele era, enfim, um amigo meu indicou, quis ajudar o cara. E o cara, ele errava muito. Ele trabalhava no back-office, tá? E ele errava muito. E eu peguei o meu iPad, que eu uso aquele aplicativo do Moleskine, e eu anoto as coisas no Moleskine, e eu falei, cara, olha o que eu fiz há 2 anos, quando eu fui assumir o trading da Claritas. Eu tinha uma tonelada de anotação. De tudo, de como operar o sistema, de como mexer no DMA, que é a maquininha que você usa para dar ordem e para comprar ou vender ação, tudo, como colocar o stop, as rotinas, que era um entupido de rotina, e aí eu passei isso a limpo no fim de semana, eu estudei, eu organizei na minha cabeça, tipo, eu falei, você não pode não anotar as coisas. Enfim, e o cara quase rodou, mas parece aí que recentemente melhorou bastante, graças a Deus, não perdeu o emprego, mas a postura tem que ser, cara, tem que ter uma postura de prestar atenção e anotar. Porque o cara que não anota e erra, ele é muito arrogante, cara. Porque ele tá errando e não tá percebendo que tá errando e não tá tentando dar um jeito, entendeu? Então é esse o conselho mais importante que eu te dou. E se estudar derivativos é bom também. E provavelmente estágio os caras vão te ensinar, você não vai ser tão cobrado. Mas a postura tem que ser de quem é sênior já, entendeu? Enzo, tô lendo a pergunta aqui. Buy side de banco tipo Itaú Asset tem uma certa vantagem em relação às informações do sell side do que asset independente? Então, o Enzo perguntou se o buy side, que é do fundo, que é do Banco Itaú, ele tem uma vantagem em relação a uma asset independente. Depende. Não deveria ter a vantagem. Ele não deveria ter vantagem nenhuma só porque, vamos supor que seja o buy side do Itaú sendo atendido pelo analista sell side do Itaú. São duas coisas separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só tem que o dono é o mesmo, que é os acionistas do Itaú, é a mesma empresa. Então ele não deveria ser privilegiado e mais bem tratado porque ele está na mesma casa. Ele pode ser, sim, receber o melhor nível de serviço se ele deixa mais corretagem. Então, se você pega, por exemplo, o fundo que eu trabalhei, a Evolve, que é um fundo excelente, com excelentes profissionais. Só que o fundo, quando eu saí de lá, estava com 150 milhões. Que é um fundo de amigos meus, inclusive, recomendo. A Evolve tem 150 milhões sob gestão. O fundo do Itaú tem bilhões sob gestão. Se o fundo do Itaú está deixando muito mais corretagem na corretora do Itaú, ele pode, e não tem nada errado com isso, de ter uma vantagem em relação às informações de sell-side. Inclusive, eu vou trazer aqui uma informação para vocês da época que eu fiz o CFA, que faz tempo, mas assim, a parte de ética. Eu posso, não é crime, eu fazer níveis de serviços diferentes de acordo com a minha receita. Com a receita que os clientes me dão. Então eu sou lá, eu tenho tiers, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3. Um cliente Tier 1, eu vou mandar o relatório para todo mundo. Eu escrevi um relatório e mandei comprar a ação da... Vou falar uma empresa aqui que eu nunca falo, vai. A ação da Cirela. Mandei comprar. Beleza, eu tenho o relatório, foi para toda a base de clientes. Ok. Pô, eu sou analista, eu vou ligar... Nossa, cara. Tem alguma coisa aqui que saiu uma explosão de fogos aqui que eu preciso desabilitar isso aqui com urgência, mas enfim. Meu Deus. Então, voltando. Beleza, eu mandei o relatório para todo mundo. Eu não estou privilegiando ninguém. Mas não é crime, eu vou ligar primeiro para os clientes que me pagam mais. E eu vou
dar contexto, os clientes vão ter dúvida, vão querer discutir o relatório, vão querer saber por que eu fiz tal projeção, vão pedir meu modelo. Eu vou falar primeiro, eu não sou 10 pessoas, eu sou uma pessoa só, então eu vou falar por ordem de quem me paga melhor, ou de quem eu tenho um relacionamento ou qualquer critério, mas eu não sou obrigado, entendeu? Porque assim, mandar um PDF, eu estou mandando para todo mundo. Agora eu posso falar, vou mandar agora um modelo aqui especial que eu fiz. Eu posso mandar só para um certo tier de cliente. Então eu acho que está respondiendo aí, Enzo. Não respondi, você me diz. Agora o Rodrigo Rocha. Quanto se acredita em modelo de sell-side, onde as principais premissas foram obtidas a partir de informações que a empresa abriu na ocasião da originação de uma emissão de dívida? Cara, Rodrigo, pelo que eu entendi da tua pergunta, é assim. Vamos lá, vou te dar um exemplo prático aqui. O BTG, ele participa, não foi uma originação de dívida, foi de equity. O BTG participou da abertura de capital, eu acho que ele foi o líder até, mas enfim. O IB do BTG participou da operação, e para falar dois bancos até, que eu lembro que eu vi os modelos na época, o BBI, que era o Navarrete que cobria, que é um baita do analista, e o João Pimentel também, que é um baita do analista, um da BTG e outro do BBI. Eles me mandaram o modelo de Ambipar. E dentro desse modelo, eu tinha informações, e o jeito que foi modelado, que a empresa não estava divulgando no release dela. Porque quando eu vou modelar uma empresa, eu tenho que olhar o que a empresa modela de informação, porque provavelmente aquilo indica um padrão que ela vai começar a modelar. Então não adianta fazer um modelo com informações que eu obtiver de dentro da empresa se essa informação não vai continuar sendo divulgada. Então tanto o BBI quanto o BBA, salvo o meu engano, se eu estiver enganado, por favor me corrijam, mas os modelos eles tinham números que não tinha no release da empresa, que depois a empresa começou a abrir até. Exemplo, você tem a Ambipar Response, que é uma divisão de negócios. Ela tinha lá o número de bases que ela ia abrir nos Estados Unidos, o número de chamados por base. Essa empresa, o que ela faz, o Response? Ela tem bases com caminhõezinhos, que quando tem um acidente de uma empresa química na estrada, ela manda esse caminhãozinho para limpar a estrada. Nos Estados Unidos tem uma obrigação regulatória. Então a Ambipar, que é essa empresa brasileira, ela tinha essa operação nos Estados Unidos, e parte importante do case é a tese de crescimento dessas empresas nos Estados Unidos. Dessa divisão chamada Response. Tá? Então, assim, aqueles modelos do BBA e do BTG tinham informações sobre essa abertura de base e tal. Por quê? Porque isso foi usado pelo Investment Banking, provavelmente. O analista sell-side, ele fez um relatório, ele estudou a empresa, antes da empresa abrir o capital, para ajudar e já ir se preparando e ajudar o Investment Banking a calcular o valor de quanto eles acham que a empresa vale. Ok. Aí sai a operação no mercado. A operação e o IPO, ele tem muito a ver não só com o cálculo do valuation que o analista de banking fez, e o analista sell-side fez, mas também da oferta e demanda. Conforme for a demanda, vai subir o preço que os fundos vão pagar para entrar nesse IPO. Beleza. Então, assim, cara, o que eu acho, eu não entendo o quanto eu acredito nesse modelo. Cara, esse modelo ele tem mais informação e ele tem informações que foram discutidas no âmbito mais privado antes da empresa ter o capital aberto. Detalhe, esses analistas do BTG e do BBI, quando foi feito o IPO, ele ficou restrito. Um analista de um banco que não participou da operação, ele pode dar cobertura, pode começar a cobrir o papel antes dos analistas que fizeram a operação. Mas depois que a empresa já está sendo tradeada, já estão sendo divulgadas as informações, essa informação que está nesse modelo, que tem uma informação que a empresa não está divulgando, ela pode de alguma maneira ser útil para me ajudar a entender com mais granularidade o business da empresa. Só que na prática, quando eu fiz meu modelo de Ambipar, eu dei uma olhada nesses números, só que eu fiz o meu modelo baseado no que a empresa está divulgando naquele momento. Senão eu vou pegar e vou botar lá número de bases, bababá, fazer tudo de detalhado, aí vai chegar o próximo trimestre, a empresa não vai me divulgar essa informação, eu não tenho como saber se eu estou certo ou não na minha projeção, entendeu? Então esse é o ponto. O quanto eu acredito, o quanto você acredita no modelo do seu site onde as premissas foram obtidas a partir. Cara, eu acho bom ter essa informação para estudar a empresa inicialmente.
até para pensar aqui, para conseguir visualizar o business, mas não tem utilidade limitada essa informação. Me diz aí se eu respondi, Rodrigo. Agora o Igor Telo. O que diferencia o analista de equity júnior, pleno e sênior na minha visão? Cara, vou tentar ser rápido aqui na resposta. Valeu, Enzo. Mas, Igor, o seguinte, cara, o cara mais sênior, o júnior, eu vou falar um cara bom, tá? O júnior bom, cara, ele tem que fazer o que o chefe manda. E se ele acha o chefe um babaca, porque vai acontecer do júnior ser melhor que o sênior, rapidinho. Só que o cara tá lá na cadeirinha dele, ele não vai deixar ninguém sentar na cadeira dele. Então não é fácil derrubar o cara, tá? Além de ser antiético e não fiel. Mas enfim, eu tô dizendo isso de uma maneira, um assunto meio polêmico aqui, mas assim, você chegou lá, cara, primeira coisa, faz o que o chefe manda, que aí você garante não, mas você minimiza bem a chance de você dançar, tá? E já falei pra vocês que isso pra mim, em alguns momentos da minha carreira, não foi fácil fazer, então eu tô falando por experiência própria. Então assim, se você acha o chefe um babaca, aquele modelo errado, que eu já achei isso de vários chefes, na verdade, o cara poderia fazer mais eficiente, você respeita o cara e você tenta melhorar no ponto que ele é fraco, tá? E aí você vai fazendo o que ele manda, você vai ficar cascudo e você vai ser um bom analista júnior. Você tem que escrever bem, você tem que modelar bem. Mas se o cara só pedir pra você escrever, você só tem que escrever. Ah, mas o cara não tá me ensinando, não tá me mandando fazer o modelo. Às vezes o analista sênior, ele é neurótico e ele quer mexer no modelo dele. Tem cara que é ciumento. Eu sou um que tem essa tendência, por exemplo. Tá? Então assim, se o cara só te manda escrever, você não vai ficar chorando que o cara não te passa o modelo. Você pega e tenta fazer o seu de casa, porque no banco você não está sendo pago para fazer o teu modelo. Você tem que fazer o que o cara manda, e quem está no começo de carreira tem que desenvolver a obediência, que é uma coisa super importante, e uma coisa sobre a qual eu sempre tive dificuldade, porque eu sou rebelde, gosto de fazer as coisas do meu jeito. Tá? O pleno, sei lá o que falar do pleno, que ele está ali no meio, né? Ele está entre esses dois, e o cara sênior, ele vai ser um cara que ele não vai dar um valor acima do que é devido ao modelo. Ele tem uma compreensão do histórico de resultados do histórico dos fatores críticos que envolvem a ação. Ele tem um conhecimento histórico dos níveis de valuation da ação em relação aos pares, em relação ao índice principal, conforme os ciclos econômicos, quando você está no início de uma recessão, saindo de uma recessão, entrando num boom de economia. Ele tem compreensão dessas métricas históricas de valuation e de múltiplos. Ele tem entendimento profundo da estratégia da empresa. Ele sabe articular de maneira clara cada empresa que ele cobre, quais são as vantagens competitivas e por que ela vai conseguir ou não conseguir manter o ROIC. Ele está com as coisas mais na cabeça do que na planilha. Mas para as coisas entrarem na cabeça, ele fez muito bem feito e por muito tempo esse trabalho de olhar a planilha. Saiu o resultado trimestral, ele vê onde ele errou, onde ele acertou, detalhou o modelo, melhorou, escreveu melhor, falou com mais gente, botou na reta, e quando ele é sênior, ele consegue ser mais sênior, como um CEO de uma empresa, ele consegue olhar de cima as coisas, esse exemplo de CEO de empresa, eu estou dizendo assim, é um voo mais alto. Ele passa a ficar mais perto de um portfólio manager, porque para o universo de empresas que ele já cobriu, ele sabe olhar. E aí ele começa a virar meio que um portfólio manager dentro do segmento dele. Então assim, se você cobre elétrica, você vai entender de todas as elétricas muito bem. E se te der uma carteira para cobrir só elétrica, você vai tomar boas decisões. Então acho que isso daí é uma boa definição do analista sênior. É um cara que consegue ter uma visão mais macro do comportamento das ações. E para alguns tipos de empresa, tem um monte de coisa que você não precisa saber. Você tem que saber o que influencia o preço das ações. E é muito fácil você se tornar um especialista na empresa, você cai nessa armadilha. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vou falar bastante aqui no canal, aqui na internet, aqui no Instagram e no YouTube, sobre como fazer isso na prática, né? Boa, Rodrigo, boa. Qual a diferença da política de promoção de cargo do sell-side e do buy-side? Cara, política nenhuma, cara. Assim, quanto mais formal o lugar, você pode ter políticas, etc., mas assim, aí você tem que ver as políticas de bancão aí, que tem coisas específicas de carreira, né, e o nome que te dá para o cargo,
Mas quando você é sell-side, você quer cobrir um setor que você seja o primeiro analista, que é muito diferente. Você tem um nível de autonomia diferente. É você que está no palco fazendo show. Show é meio pretencioso, né? Mas assim, você que está no spotlight, você que está aparecendo nos holofotes. E o assistente, ele é o segundo nome que aparece ali no relatório, né? E então você está fazendo ali, você é o carregador de piano, você está operando mais nos bastidores. Mas enfim, seu objetivo deveria ser ir para o sell side e ir para a cadeira do analista sênior. E isso depende, porque, por exemplo, quando o mercado não está tendo IPO e está muito parado, cara, provavelmente o seu analista sênior não vai receber um bônus tão alto que ele vai poder se aposentar. Mas pode acontecer do cara ficar de saco cheio, ficar 3 anos aí sem ganhar dinheiro, e aí o cara pega e vai pra cá, vai pra praia, porque já tá rico. Apesar de gostar de fazer o trabalho, ninguém trabalha 14 horas por dia ganhando mal. Aliás, trabalha, né? Infelizmente trabalha, mas quando você já tá sênior e já ganhou dinheiro, você não quer ir ficar fazendo isso. E aí, às vezes, você é o segundo analista, você vai ocupar aquela cadeira. Então, assim, não é política, é a oportunidade quando surge. Ou esse teu chefe, ou o mercado tá muito quente, tá muito hot, tá faltando gente, e aí um banco que foi embora do Brasil resolveu voltar, vai abrir operação aqui, o cara sai raspando e sai contratando todo mundo. Já aconteceu isso, tá? Tipo, uma vez, eu acho que foi a BTG, quando contratou o time de Investment Banking, ele raspou, ele tirou, roubou não, né? Contratou todo mundo do Investment Banking do Credit Suisse. Então, assim, isso acontece no mercado. Então, assim, é muito mais em relação à dança das cadeiras. Quando é que libera a cadeira, né? Inclusive, esse é um termo muito usado no mercado. Final do ano, início do ano, quando é pago bônus, ou quando as pessoas são mandadas embora e etc., tem a dança das cadeiras, né? Você tem gente mudando e aí às vezes sobra posição vaga. Isso é uma coisa importante, aí você se posicionar e saber que tem uma sazonalidade até na contratação desses mercados. E aí a última pergunta aqui do Enzo. Pessoal, manda a pergunta aí, senão daqui a pouco a gente vai dormir. Qual a diferença das responsabilidades do dia a dia, gestor, Head of Equities e Head de análise? Cara, assim, Head de análise de equities, eles tendem a ser mais... a divisão de pizza do espaço deles aí, deixa eu ver aqui quem está online... a divisão da pizza de espaço deles se você pegar a distribuição do quanto ele gasta no tempo, os caras são head de equity, head de análise, e o cara vai gastar mais tempo com coisa burocrática. Exemplo, head de análise. Se o cara é o estrategista, o head de análise, às vezes ele é o estrategista, igual, por exemplo, o Cadu, ou era, pelo menos, eu nem sei se mudou, o cara do... Valeu, Igor. O cara que era o Cadu, que é o head de análise do BTG, ele tem um trabalho de estrategista. Todo mês ele solta a carteira, ele olha todos os setores cobertos embaixo dele, todos os analistas, e ele compila a informação e dá recomendações para os clientes. Eu acho que você tem que botar essa carteira aqui no mês. Eu acho que tem que colocar essa carteira aqui de small caps no mês. Então isso é um trabalho mais macro que ele faz, então ele se torna mais um portfólio manager, tá? Isso no sell side. Agora, você tem casas que talvez o head de análise seja uma pessoa que tem um papel mais burocrático, de contratar analista, de avaliar analista, de dar feedback para analista. Então ele não está tão focado mais em fazer análise, ele está focado em gerenciar o time, é uma coisa mais de gestão. Enquanto que o gestor, né, porque eu acho que você chamou cogestor, né? Cogestor é um fundo que tem 2 gestores dividindo a autoridade, o que é uma coisa que às vezes nem é bem vista pelo mercado, porque você quer botar dinheiro no fundo, porque você sabe que tem uma pessoa que decide, ela usa a informação e conversa muito com as de baixo, mas quem decide quem vai botar as posições é o gestor, tá? Então, assim, o gestor do fundo, ele é o cara que no limite ele deveria gastar o tempo inteiro dele pensando no portfólio e usando todos os recursos que ele tem disponíveis. Você tem casas que o cara ele olha, você tem casas que tem um gestor só e o cara faz tudo da cabeça dele, conversando com as fontes de informação dele, lendo o que ele tem que ler. E você tem caras que usam mais o time de análise, e eles escutam mais, então se o cara vai alocar um pedaço do portfólio em setor de saúde, ele vai falar com o cara que cobre saúde, e esse cara que vai recomendar as ações, mas o gestor no final ele tem a última palavra sempre, tá?
Me diz aí se eu respondi, Enzo. E agora quem mais aí? Francisco. Já ouvi falar que em Equity Research o fim de semana geralmente é bem respeitado, diferente de IB, por exemplo. Isso é verdade? Bom, pra mim não era, cara. O Francisco aqui tá... É que assim, mudou muito a cultura hoje. Eu já me formei faz um tempo e já tenho bastante tempo de mercado. Mas se você pegar um cara de o trabalho há 20 anos atrás comparado com hoje, no geral, e eu acho que não é o caso de vocês, porque aqui vocês estão atrás de informação e às 9 da noite de uma quinta-feira. Então quem vai trabalhar com Equity Research, IB, programador, não é cara que quer ficar na flauta. A gente até quer, né? Mas depois de ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro e você quer fazer um trabalho interessante e tal, sei lá, com a tua motivação. Mas, na média, eu acho, na economia, há uma reclamação constante da galera que é da minha idade e mais sênior, que pô, você tem dificuldade hoje que a molecada não quer trabalhar. Tá? É o que você escuta muito comum. E não acho que seja o caso de vocês. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque talvez tenha mudado. E quando eu tava no sell side, que o buy side chama de hell side às vezes, mas enfim, cara, é preferência, né? Quando eu tava no HSBC, eu trabalhei muito fim de semana, cara. Eu tive convites aí de viajar. Uma vez um amigo meu me chamou pra uma casa top que ele tem lá no litoral da Bahia, e eu nunca podia ir porque eu tava trabalhando sem parar, entendeu? Então, assim, depende da casa que você tiver, mas no geral, Equity Research respeita o fim de semana. Eu vou te dar um exemplo. O ritmo na Claritas era super intenso, o clima é bom, mas o Edu, que era meu chefe, e é o cara que eu mais interagia, porque além de ser o portfólio manager, eu era um analista de utilities, mas ele sempre foi analista de utilities. Então ele meio que me treinou e pegava duro comigo, entendeu? Por isso que eu aprendi pra cacete desse setor. Mas assim, nunca recebi um WhatsApp do cara no fim de semana. A IB, cara, o que tá rolando? Segunda-feira vai ter uma reunião com o dono da empresa tal. E, bichão, às vezes o banker vai estar da casa dele na praia te ligando e te bombardeando, você vai ter que ficar fazendo PowerPoint, entendeu? Então, de fato, a cultura de IB é mais de trabalhar no fim de semana, de madrugada e tal. Agora, eu não queria fazer uma generalização de que em research fim de semana tá sempre liberado, tá? Mas eu garanto para você que se você for rápido, você vai conseguir ter mais fim de semana. Mas eu não sei se aí você tem que olhar a cultura da casa que você tá entrando, tá? Tem lugar que o cara é nóia, você pode ter um buy side que o cara é paranoico, o dono, e existe uma cultura não dita, que é uma cultura mais de IB do que em Equity Research, mas tipo assim, regra geral, se você vê o seu chefe indo embora 10 da noite todo dia, eu acho que o certo é você decidir que esse cara não é o lugar que você quer estar e procurar estar em outro. Mas se você quer estar nesse lugar, tipo algumas casas aí que eu conheço, cara, não vai rolar de você ir embora às 6h30, por mais que você seja eficiente, entendeu? Eu acho um absurdo isso, né? Você ter que ficar só porque o chefe tá. Isso é uma cultura muito clara de IB. Equity Research até, dependendo do lugar que você tá, até o cara vai te achar um mané. Então você tem que entender a cultura do lugar, porque tem lugar que o cara vai falar, pô, o cara é um mané, tá até 10 da noite, não tem mulher, não tem família, sei lá o quê. Pô, vai curtir a vida. Então assim, o banking é uma cultura do cara ficar até mais tarde e tal. Os sales do Equity Research, do sell side, tinha um meme antigamente, tá? Eu nem sei se essa visão ainda tá muito atualizada, mas o cara da mesa e o sales, ele não fala isso, mas ele acha o cara que fica até 10 da noite lá, o analista, meio otário, né? Ele fala, pô, o cara fica lá falando coisa complicada, fazendo conta. Eu não, eu ganhei minha grana e sai fora. Então assim, você tem que ver muito teu perfil e muito entender a cultura do lugar que você está entrando, entendeu? Não tem uma resposta tão genérica. Tá, agora o Francisco. Se eu já trabalhei em alguma casa que o modelo era de partnership e acho que vale a pena priorizar vagas em empresas assim. Cara, o que eu acho, Francisco? E aí eu tenho opiniões em alguns temas fortes e eu vou te falar de fato o que eu acho.
Mas é viesado pelos lugares que eu já passei. Eu acho, primeiro ponto, conceitualmente, a coisa que mais motiva um funcionário, você tem que ser um funcionário num perfil específico. Eu já tentei dar bônus para pra moça que trabalha em casa, e dependendo da moça, não vai adiantar você falar que vai pagar o dobro. Nem todo mundo reage a isso. Mas eu acho que a coisa que mais motiva o ser humano e que você atinge coisas maiores é de fato você dar sociedade para as pessoas. Sempre tive essa mentalidade. Só que assim, cara, dito isso, eu acho que, eu não sei se é uma coisa de brasileiro, mas os caras usam muito esse papo de equity, de dar participação, e é uma coisa até legítima se feita de maneira honesta. O cara, pra ele não ter que te pagar bem, aí o cara vai ficar te prometendo. Então assim, se você tá numa asset que tá começando, que tá com 100 milhões de subgestão, e o cara fala, eu vou te dar 1% de participação e te pagar de salário, sei lá, 5 mil reais aqui que a gente tá começando. Primeira coisa é que se eu montar minha gestora um dia, ou se eu tivesse uma gestora, eu ia te falar quanto é o meu salário. Isso é meio polêmico que eu tô falando, mas eu penso assim. Eu ia falar, ganho 20 mil, ganho 30 mil, ganho 50 mil, ou ganho 5 mil. Porque o ideal é estar todo mundo alinhado. Você, recém-formado, quanto você gasta? É meio invasivo perguntar isso, mas o fulano, não, quanto você gasta? Eu gasto 7 mil para viver aqui, pago minhas contas. Eu tenho filho, eu tenho filha, tenho minha família para, enfim, para prover, então eu preciso de 30 mil, estou inventando o número aqui. Tá justo. Ou eu posso falar, não, vou pagar 10 mil para você, 10 mil para mim, e o resto eu tiro do meu bolso do dinheiro que eu tenho guardado. Mas tem que ser honesta a política de remuneração. Então, assim, priorizar vagas, eu acho que você não deveria. Igual eu acho que o cara que vai contratar, ele não tem que olhar só a faculdade da pessoa, ele não tem que ter um filtro burro, que eu vou olhar, o cara fez GV, fez ITA, fez Poli, eu vou chamar, e o cara que fez Anhanguera, não vou chamar. Eu acho injusto e um critério burro, embora seja um critério que vai me fazer acertar na média. Eu não acho que você tem que olhar, a casa oferece partnership, eu vou priorizar. Eu acho que tem que olhar caso a caso, olhar o salário. O cara tem que te pagar um salário que não te deixe nervoso. Se você não vai conseguir pagar suas contas e precisa do bônus para pagar suas contas, tudo bem, você tem 18 anos, 5 filhos, aí o problema é teu, né, cara? Aí fica difícil. Mas assim, eu acho que você tem que olhar caso a caso e entender muito claro qual é a política de remuneração e de partnership e ficar atento que maioria ou vários lugares eles usam blá 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 para fazer você se matar para te dar 1%. Para mim o cara te dá 1% de uma coisa que não existe, porque um fundo de 100 milhões não existe. Ele tem uma chance enorme de dar errado. A não ser se é um fundo do filho do Antônio Hermílio, que eu já vi cara da minha turma fazer isso. Não sei se era da família do Hermílio de Moraes ou do Camargo Correia, mas enfim. O cara tinha um bilionário que deu 6 meses, o cara colocou 500 milhões no fundo. 1 bilhão no fundo. Isso é muito raro acontecer. Se o cara não tiver um sinal claro de que vai entrar uma mega grana no fundo, e é um fundo de 100 milhões, ele vai falar que não, que eu sou bom, que tem um monte de cara sênior aqui, blá blá blá. Você fala, amigo, beleza, mas eu quero ganhar minha parte em grana. Quando você é mais novo, você pode se arriscar mais. Mas esse papo de partnership, muitas vezes é história para boi dormir. E essa informação que eu estou te falando é importante, todo mundo aqui não se esqueça disso. Beleza, Francisco? This is Fernando. Boa noite, Marcelo. Poderia dizer se faz sentido ingressar em crédito corporate e depois migrar para research, visando ter uma visão mais ampla das duas formas de financiamento? Não. Pode, se não tem vaga em research, você quer ir para research, você vai para essas áreas, porque crédito, corporate, primeiro que você pode ganhar dinheiro, é uma área que você pode estar numa boa posição. Eu tinha um amigo meu, uma época que eu trabalhava no Unibanco, que o cara tava bombou como comercial de crédito lá do Unibanco, entendeu? Então, 18 anos e 5 filhos, tem cara aí. Mas enfim, foi só uma devagada aqui, que o Olean, acho que falou. Então, assim, eu acho que não, cara. Eu acho que se você puder ir direto para research, vai direto para research, mas com certeza é muito mais fácil você trabalho em crédito, corporate e tal, vai ser mais fácil ser chamado para uma entrevista para equity research, você nunca fez nada.
Então, assim, vale a pena. Agora, não porque eu vou ter uma visão das duas formas. Depende do que você quiser, né? Você quer o que no futuro? Você quer... Depende do teu objetivo final. Mas com certeza você vai ter uma perspectiva importante aí das empresas trabalhando em corporate, né? Então, assim, vale a pena, mas se você quer ir para Equity Research, tem uma vaga em Research e outra vaga em Crédito Corporate, pô, o que você acha que é a resposta, né? A não ser se o Crédito Corporate pagar 10 vezes mais. Mas é isso, cara. E aí, Enzo de novo. Boa, Enzo. É uma boa estratégia começar no side e migrar para o buy-side? Pode ser, mas é diferente. Se é o site, você pode ser um puta analista, escrever bonito e tal, você vai às vezes ter dificuldade no buy-side dependendo do teu perfil. Entendeu? Eu cara, alguma hora eu enchi de trabalhar no seu site porque eu queria botar na reta e tal. Mas você tem que dar call, entendeu? Num buy-side decente, você tem que dar opinião e você tem que acertar na opinião. Se você só errar, porra, e não depende de você acertar. Então, mas pode fazer sentido, especialmente se você conseguir uma vaga numa casa boa, pô, vai ganhar uma grana, vai estar bem de dinheiro, mas vai trabalhar provavelmente mais que no buy-side. E se fizer tudo direitinho, e aí eu não quero parecer arrogante aqui, mas eu vou procurar passar melhores práticas aí, estou procurando, né? E vou procurar de formas diferentes aí. Mas se ficar um bom analista sell-side, você vai ser um cara talvez mais qualificado, até vai modelar melhor, tal, porque o buy-side, o sell-side, talvez você aprenda as coisas melhor, e como você tem que escrever relatório e tal, escrever direito, se escreve errado vai ter que se virar nos 30 aprender a escrever direito, sem a ajuda do... Agora tem o chat para inteligência artificial para ajudar, mas eu acho que o sell-side ele tem um padrão assim que você fica melhor. E o buy-side gosta de pegar a cara do sell-side, sim. Especialmente se é novo. Francisco, Luiz Manuel. Fala, Marcelo, o que acha de trainee como programa de entrada para as áreas mais técnicas do mercado? Cara, eu não sei te dizer, assim, um dos meus primeiros empregos, que eu nem menciono aqui, tava na faculdade ainda, mas eu fui estagiário eu trabalhei na área de RI, de Relações com Investidores no Itaú, e eu ficava pé da vida, cara, porque eu era amigo de uma galera que entrou no trainee, eu meio que fiquei, de alguma maneira, frustrado, porque eu via que a galera tinha mais exposição, entendeu? Então, cara, eu vou te falar a minha resposta como se o universo total fosse a situação que eu passei no Unibanco. Eu estava na área de RI e eu tinha que me provar, e aí eu quis mudar, né? Lá dentro eu queria mudar para Research ou para IB nessa época. E aí eu fiz de tudo. E o headcount do banco, número de funcionários da divisão de atacado do Unibanco, que era um puta banco, cara, era uma casa boa pra caramba, gente muito boa, mas baixou de 1.500 pessoas para 500. Então, assim, eu tava com o time não a meu favor. E eu ficava falando com gente, falava com um amigo que era amigo do fulano, tal, assim, essa postura que tem que ter. Tem que ser atirado, cara. Ficar só apertando o botão no LinkedIn aí não vai rolar. Sinto informar. A sua chance é muito maior se tiver essa proatividade. Mas, assim, os caras de trainee, tem um amigo meu, Eric, por exemplo. Pô, o cara foi rapidinho, ele trabalhou em IB, aí depois ele foi ser sales da área da corretora em Nova York e tal, porque entra com um certo preconceito, né? O cara que é o trainee, ele é visto... Isso é que eu tinha feito GV e tal, e tava numa faculdade de top de linha da época. Mas, então, eu acho que pode ser uma boa, sim, dependendo do programa de trainee. Entendeu? Mas eu acho que trainee é uma coisa que vai te dar uma visão ampla e você está praticamente garantido de conseguir, dependendo, nesse caso do Unibanco, o cara vai fazer gol rápido, entendeu? Que ele é um cara que já está entrando para ir para um cargo gerencial e etc. Então, assim, tem que entender a mesma resposta que eu dei na questão do partnership, tem que entender caso a caso. Mas com certeza pode ser bom. Bom, galera, é isso. Sem mais perguntas. Se vocês, de novo, me mandem aí no inbox ou aqui aí sugestão para as próximas lives. Toda quinta-feira aí estamos aí. Valeu, Luiz. Eu tô algum momento, e eu tô meio que enrolando com isso, mas eu vou começar a fazer 2 lives por semana, essa na quinta e uma outra no YouTube, que eu não quero me comprometer a fazer sempre igual, né? Mas de alguma forma aí abrir o Excel de vez em quando e outros tipos aí de multimídia, vamos dizer assim, para mostrar na tela larga aí
botar a mão na massa com algumas coisas. E a live tem ficado salva assim, Edu. Tá bom? E legal. Obrigado, Francisco. Obrigado, galera. E qualquer crítica, sugestões, comentários, digite aí ou no direct. Valeu? Obrigado, um abraço.